do Senhor Jesus, criança, tudo bem com você? Como é que você tá? Uau, chegamos em setembro e a tia Débora está muito animada com o tema que a gente vai trabalhar este mês sobre quem é Jesus. E hoje eu preciso da sua total atenção, assiste tudinho, que esta aula é a aula mais difícil que a tia Débora já viu para te dar, mas eu creio que Deus vai estar aqui nesse momento e vai nos ajudar, me ajudar a transmitir, a ensinar a você pela graça do Senhor e te ajudar a entender o quão grande é esse Deus que nós servimos e adoramos. Mês passado nós aprendemos sobre quem é Deus, o Deus, os três ones de Deus, o grande, o Eu Sou, o Deus eterno, o Alfa e Ômega. E esse mês nós vamos conhecer sobre quem é Jesus, o Deus Filho. E para começar, eu preciso que você pegue a sua Bíblia, que você já sabe é a palavra de Deus escrita para nossos corações, e vamos ler no livro, no Evangelho de João, capítulo 1, do versículo 1 ao 3. João, capítulo 1, versículo 1 ao 3, e diz bem assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Eu quero que você só perceba que a palavra verbo, ela está escrita com V maiúsculo. Então, aqui eu quero te adiantar, ela está falando sobre um alguém. Crianças, nós iremos agora começar a falar sobre uma doutrina que nós chamamos de doutrina da Trindade. A tia Débora quer deixar claro para você que nós servimos a um único Deus. Porém, dentro deste único Deus, existe três pessoas: Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Porém, não são três deuses, não é um pódio de primeiro, segundo e terceiro lugar, não. É um único Deus, único em poder, único em essência, único em propósito, únicos em amor, em união, em intimidade. Porém, eles trabalham de maneiras diferentes, cada um com sua função, porém em total harmonia. Mês passado nós conhecemos sobre Deus e a tia Débora já quer começar esta aula dizendo para você que Jesus Cristo é Deus. A Bíblia nos diz no livro de João que olhar para Jesus é olhar para o Pai, porque eles são um único Deus em poder, em essência, na sua substância, na sua natureza. Porém, eles trabalham, funcionam sobre as nossas vidas em total harmonia, mas cada um com suas funções, assim como o Espírito Santo. Jesus é Deus, Ele é eterno, Ele também é onipresente, onipotente, onisciente. Jesus também sabe de todas as coisas, está em todos os lugares e pode realizar todas as coisas. Jesus, enquanto esteve aqui na terra, ele operou muitos milagres, incontáveis milagres, porque ele era Deus. Mesmo na forma de homem, ele ainda continuava sendo Deus, e hoje se encontra no céu, assentado no trono, ao lado de Deus Pai. Então você precisa entender, Jesus é Deus, e ele sendo Deus, ele também é eterno, ele também é onipotente, ele também é onipresente e ele também é onisciente. Quem
Jesus. Hoje nós não podemos ver com os nossos olhos carnais, mas espiritualmente, quem olha para Jesus, olha para o Pai. Nós lemos ali no primeiro capítulo de João que no princípio era o Verbo, e o Verbo está com esse V maiúsculo. Ali está falando de Jesus. Jesus é o Verbo. Jesus é a palavra de Deus. Ele indica Deus em ação. É a palavra de Deus em ação. Criança, para que você possa entender tudo isso que a tia Débora está dizendo de uma maneira melhor, vamos tentar compreender um pouquinho. A tia Débora trouxe aqui para você essa dinâmica. A tia Débora tem aqui esta jarra com água, que simboliza Deus. E tia Débora vai distribuir aqui nos 3 copos que representam Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Diga para tia Débora, mesmo tia Débora dividindo esta água em 3 copos, na mesma proporção, né, a mesma quantidade de água, ela continua sendo a mesma água. Sim, ela continua sendo a mesma água. Então, a porção de poder, de divindade, de Deus, em Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo é a mesma, não há diferença. Agora a tia Débora vai voltar aqui. A água no copo de todos os copos na jarra. A tia Débora voltou tudo aqui na jarra Deus. Diga para tia Débora, existe alguma diferença entre as águas na jarra? A tia Débora voltou todas aqui, ó, a porção de Deus Pai, de Deus Filho, Deus Espírito Santo, aqui na jarra Deus. Você consegue fazer essa diferenciação? Onde aqui termina uma água e começa a outra? Não existe essa diferença. Aqui em Deus, não consigo ter diferenciação entre Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, porque Ele é um único Deus em 3 pessoas, que é igual no seu poder, que é igual em eternidade, que é igual em ser divino, porém com funções diferentes. O Deus Pai é quem projetou todas as coisas. Ele é o Deus Pai que nos perdoa. Deus Filho é o agente de toda a criação. É Ele quem atuou em toda a criação. Ele é a palavra de Deus. E Ele salva-nos. E o Deus Espírito Santo é aquele que gerencia toda a criação e santifica a nossa vida. 3 pessoas, mas um único Deus. Como você bem viu, existem vários versículos na nossa Bíblia que comprovam esse Deus que é único, porém 3 pessoas que são único em propósito, em harmonia, mas têm funções diferentes. O primeiro versículo da nossa Bíblia, Gênesis 1:1, diz que no princípio, você lembra? Quantas vezes nós já falamos, né? No princípio, criou Deus o céu e a terra. A nossa Bíblia, ela é na língua portuguesa, mas ela não foi escrita na língua portuguesa. Ela foi escrita em outra língua. E na sua língua original, quando a Bíblia diz criou Deus os céus e a terra, ali indica esse Deus que é trino, que é 3 em 1. O que isso significa, tia Débora? Que Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo, nosso único Deus, estava presente os 3 no ato da criação. Deus
criador de todas as coisas. Ele projetou todas as coisas. Jesus Cristo é a palavra de Deus, o verbo, o agente de toda a criação. E a Bíblia nos diz no livro de João que todas as coisas foram feitas por intermédio de Jesus, e sem ele nada do que foi feito poderia fazer acontecer, não é mesmo? E no versículo seguinte, lá em Gênesis, diz que o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Você lê Espírito, você pode ver ali um E de Espírito é maiúsculo, está falando sobre o Espírito Santo, este que é Deus e é aquele que gerenciou toda a criação, e é este Deus que santifica o nosso coração. O Deus Pai é o Deus que te perdoa. O Deus Filho é aquele que alcançou a sua vida com uma oportunidade de salvação, que se entregou na cruz, Jesus Cristo. E hoje, Deus Pai e o Senhor Jesus Cristo estão nos céus, mas o Espírito de Deus, que é Deus, que mora em nossos corações, está nos santificando, nos preparando para viver a eternidade com esse Deus. Para comprovar para você também esse Deus trino trabalhando em ação, em movimento, em Gênesis 1:27, nós vemos lá a Bíblia nos contar sobre a criação do homem, né? Da humanidade. E ali, se você notar, existe um segredinho, uma palavrinha que diz bem assim: façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Façamos, isso significa que não havia só uma única pessoa trabalhando no ato da criação do homem, da humanidade. Não, na língua original, isso significa que o Deus Trino, que a Trindade, Deus Pai, Deus Filho e o Espírito Santo estavam ali, em harmonia, em união, no mesmo propósito, criando a humanidade. Deus é este ser tão grandioso, essa pessoa tão grandiosa, que a nossa mente humana não pode compreender totalmente a Trindade do Senhor, como isso tudo funciona exatamente. Mas nós podemos ter uma pequena compreensão, um pequeno entendimento desse Deus tão maravilhoso. Débora explicou para você que Deus é uma pessoa. Lembra que a tia Débora te explicou? Ele é uma pessoa, ele tem sentimentos, ele tem desejo, vontade, emoções, assim como nós temos. Mas Deus é Espírito, ele não se encaixa num corpo físico como tia Débora, como você tem. Deus é Espírito. Jesus, o Deus, o Verbo encarnado. O que significa isso, tia Débora? O Deus que se vestiu de um corpo físico, que veio até esta terra, é a imagem do Deus invisível. Quem veio até a terra foi o nosso Senhor Jesus Cristo, Deus Filho. Mas como Ele e o Pai e o Espírito Santo são um único Deus, quando nós olhamos para Jesus, nós olhamos Deus. Deus, Ele se revelou por meio de Jesus Cristo. Jesus Cristo é a imagem, a expressão do Deus invisível. Então, precisamos caminhar com Jesus, precisamos adorá-lo, chamá-lo para a nossa vida, para que a gente a cada dia se torne mais parecido com Jesus. Não se esqueça, o nosso Deus é um único Deus, um único Senhor, mas existe neste Deus 3 pessoas trabalhando em total harmonia e união.
comunhão, cada um em suas funções, mas nenhum é mais que o outro. Todos eles são o nosso Deus, o nosso único Deus. Nós não servimos a 3 deuses, nós servimos a um único Deus, que é composto de 3 pessoas, trabalhando em suas funções, cada um com sua função, porém, um único Deus. Nós servimos o grande Deus, Deus Pai, Deus Filho e o Espírito Santo, que é Deus em nós, que é Deus conosco. Olha, eu espero que a tia Débora tenha conseguido te explicar um pouquinho sobre a Trindade, sobre esse Deus que é 3 em um único Deus. Mas eu sei que o tempo aqui é muito limitado, porém a tia Débora está à disposição. Se você quiser, a gente pode conversar melhor, pode deixar no comentário alguma dúvida. Com a graça do Senhor, eu posso te ajudar a responder, se assim o Senhor conseguir me ajudar a responder vocês, né? Mas também pode mandar mensagem, a gente vai trabalhando, porque isso é muito importante de nós guardarmos no nosso coração. E para esta semana, para que você tenha compreensão de tudo isso, a tia Débora quer deixar um desafio para você. Sempre no fim dos nossos cultos, na nossa igreja, o pastor, um obreiro da casa do Senhor, sempre diz: vamos estender as nossas mãos para a bênção apostólica, não é mesmo? E a tia Débora quer que você possa compreender a ação desse Deus Trino neste versículo, na bênção apostólica. Por isso, eu quero que você grave um vídeo recitando para a tia Débora o versículo que está escrito lá em 2 Coríntios 13, 14. Vocês lembram como é que é a bênção apostólica? Será que vocês lembram? Lá, o nosso pastor sempre diz: a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vocês. Então, você vai pegar este versículo de 2 Coríntios 13, 14, decorar, recitar, grava, manda para a tia Débora, porque este versículo deixa muito claro a graça que nos foi concedida, porque o Deus Filho, Jesus Cristo, o Verbo, encarnou, tomou forma humana, se entregou em nosso lugar, nos salvou. Não é mesmo? Você sabe disso, não é mesmo? Ele nos salvou e nos alcançou com a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, a vinda de Jesus Cristo para nos salvar é sinal deste amor do nosso Deus Pai, que não nos deixou, não desistiu de nós quando nós estávamos lá entregues à condenação do pecado. Mas Jesus morreu e ressuscitou. O Verbo encarnado voltou aos céus e nos deixou o Espírito Santo, que é Deus, para nos ajudar a nossa caminhada aqui na terra, nos santificar, nos tornar santo como Deus é, nos ensinar sobre Jesus, sobre Deus Pai, para que a gente possa chegar na eternidade. E a comunhão com Deus Espírito Santo é importante para que a gente possa conhecer o nosso grandioso Deus. Criança, que você possa ter compreendido e que a resposta do seu coração seja de adorar, glorificar, se alegrar na presença desse Deus nosso que é único. Não há nenhum outro igual, semelhante, acima do nosso Deus, tá bom? Não se esqueça
Tia Débora tá colocando aqui as atividades da semana para você realizar. Mais uma vez, estou à disposição para qualquer dúvida que você tenha. Pode deixar nos comentários, pode mandar no particular com a Tia Débora, tá bom? A gente se encontra semana que vem aqui para falar um pouquinho mais sobre a humanidade de Jesus. Como é, Tia Débora? Jesus é Deus, mas ele também foi homem aqui nessa terra? Nós vamos aprender semana que vem. Um super beijo para você. Deus abençoe a sua vida e até semana que vem.